Salve família, aqui é a Teacher Tamires e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um negócio chamado Simple Present. O presente simples, vocês já devem ter escutado falar por aí, ou não, se for novo, no worries, no problem at all, sem problemas. Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que é o Simple Present, que é esse tempo verbal do inglês, e como que a gente utiliza ele. Então vai ser um pouquinho longo, mas vem comigo que vai dar certo no final. O que é o Simple Present? Igual eu falei, o Simple Present, ele é o presente, certo? E ele é um verbo, um verbo, uma forma verbal que ele vai falar pra gente mais ou menos 4 coisas. O primeiro é um hábito, ou uma coisa que a gente sempre faz, habitual, de forma habitual. Então, o exemplo que eu dei é: "He drinks tea in the morning". Então, essa primeira frase aqui. O que que eu tô falando? Eu tô falando que ele bebe chá de manhã. Então, é um hábito, é uma coisa que aquela pessoa, ele, não sei quem é ele, mas ele bebe chá de manhã. É uma coisa habitual. A segunda coisa é um fato. Então, a gente tem a palavrinha facts. E aí um fato, então eu tô falando water freezes at 0 degrees, então a água ela congela em 0 graus. Eu tô falando simplesmente um fato da vida, do mundo, né, que a água ela congela naquela temperatura e é isso. O terceiro é repeated actions or events. O que eu tô querendo dizer com isso? Que são ações que elas acontecem com muita frequência, ou eventos que acontecem com muita frequência. Então, por exemplo, aqui tá falando, né, they travel to Vancouver every summer. Então eles viajam para Vancouver todo verão, é uma ação que acontece todo verão. E por último, to give instructions or directions. O que que eu tô querendo dizer? Que a gente usa o simple present quando a gente tá querendo dar alguma instrução ou alguma direção. Então, aqui o exemplo é: "You walk for 200 meters, then you turn left". Então, literalmente, you walk, você anda, tô te falando, alguém me parou na rua e perguntou: "Ah, também como que faz para chegar, sei lá, no banco?". Eu vou falar: "Olha, você anda por 2 metros, 200 metros, e depois você vira à esquerda, e o banco tá lá". Então, a gente usa nesses casos. Então, o simple present, ele é, igual eu falei, usado para falar do presente, mas é um presente que ele acontece de forma geral, não são ações que estão acontecendo nesse momento. Não estou falando, por exemplo: "Ah, eu estou cozinhando, estou, bebendo com os meus amigos na mesa de bar", não. Se for algo que está acontecendo nesse momento, a gente vai usar outro verbo, outra forma verbal. Então, simple present é somente para coisas que acontecem, com frequência, são habituais, fatos ou instruções, direções. Ou seja, o presente mas de forma geral. Vai falar para mim: "Mas Tami, e o verbo to be? O verbo to be não é presente?". E eu vou te falar que sim, o verbo to be ele é presente, realmente. Ele também é um verbo que é considerado dentro da categoria do presente simples, do simple present, que é o que a gente está vendo. Só que o verbo to be, ele é como se fosse um verbo irregular. Então ele tem uma conjugação que ele é totalmente diferente dos outros verbos. Todos os outros as outras centenas de verbos, eles entram em uma só conjugação. Agora, o verbo to be, ele não entra nessa conjugação, ele vai ter a sua própria conjugação, sua própria forma, que é algo bem único, específico somente para ele. Então agora, a gente vai aprender a utilizar o simple present, ok? Então, para a gente começar, a gente vai ver como que a gente faz frases afirmativas com o simple present. Então, é o seguinte: para frases afirmativas, tudo que a gente tem que fazer é acrescentar o S no verbo, ou o ES no verbo, ou o IES. E quando eu digo S, ES ou IES, eu quero dizer no final do verbo. Então, o exemplo que eu dei é o verbo run, aqui no exemplo. Então, run é o verbo correr, né? Você tem que fazer as correrias, tá nos corre da vida,
tá correndo, enfim. Aí quero falar, eu ou ele corre todos os dias. Então o que que eu como que eu falaria isso com o simple present? Porque eu tô falando de uma ação que ela é habitual, certa ela acontece todos os dias, então a gente tem que usar o simple present. A gente pode, no caso, né. Então a gente falaria: "He runs every day". Basically, o que a gente está fazendo aqui é colocar o S no final do verbo. Então a gente tem o sujeito, que é o he, né, de quem eu estou falando, a gente tem o verbo, a gente colocou o S no final do verbo para indicar, o tempo, que é o presente que eu estou falando, não estou falando do passado, não estou falando do futuro, que aí seria outros verbos. E, a gente tem o complemento da frase, né, o everyday, para realmente enfatizar que é uma ação que está acontecendo, que acontece, não que está acontecendo, que acontece todos os dias. Só que no caso, essa regrinha do S, ES ou IES é apenas para as frases aonde o sujeito for he, she ou it. O único caso. Quando esse não for o sujeito, quando o sujeito for eu, for você, for nós, ou eles ou elas, a gente não precisa fazer isso. A gente coloca o verbo na forma original dele mesmo, que é o run. Então, run, verbo correr, na forma original, a gente coloca o run ali. Então, I run every day. Se você olhar aqui embaixo, né? I run every day. You run every day. Porém, she runs every day. Então, ela corre todos os dias. Então, a gente coloca esse "zinho" porque é she. Porém, eu, I run. Não tem S, ok? Então, essa é a regrinha. E aí, como que a gente sabe se a gente coloca o S, o ES ou o IES no final do verbo? E basicamente, a regrinha que a gente tem é que, para os verbos que terminam com Y e antes do Y vem uma consoante, que é o exemplo do verbo study, né. Então, se a gente olhar o verbo study, ele é S-T-U-D-Y. Então, ele termina com Y e antes dele vem o D. Então, antes dele vem uma consoante. Então, o que que a gente faz? A gente tira esse Y e a gente coloca o IES, ok? Mesma coisa o cry. O cry tá na mesma categoria, né? Que é o verbo chorar. A gente pega o Y, a gente tira ele, porque antes dele vem uma consoante, e a gente coloca o IES. Então, o verbo fica cries. Então, se eu quisesse falar que ela chora todos os dias, eu falaria she cries every day, né? Com C-R-I-E-S. Agora, se eu quiser falar eu choro todos os dias, porque a vida é muito difícil, eu falaria I cry every day. Então, eu choro, I cry, não tem S. E aí, para os verbos que terminam em O, SH, TCH, X ou SS, a gente coloca o ES. Então, exemplo do verbo go, que termina com O, então a gente põe o ES, fica goes. O wash, que termina com SH, então a gente também coloca o ES no final, fica washes. O watch, que é o verbo assistir, termina com CH, então a gente também coloca ES, watches. O mix, que termina com X, a gente também põe um ES, então mixes. E por último, o verbo kiss, que termina com dois S, então a gente põe ES, kisses. Então essa é uma categoria mais extensa, né, tem que realmente memorizar esse finalzinho dos verbos. E uma exceção para essa regrinha, todas essas regrinhas, é o verbo have, né, que para quem não sabe é o verbo ter. Então se eu quiser falar: "Eu tenho, uma bola", eu falaria eu, have, que é o verbo have, a, uma ou ball, que é bola. Porém, na forma dele para o he, she, it, né, como a gente tem que mudar para colocar no presente, a gente vai colocar has, com H-A-S, has. Então ele não vai entrar nessa regrinha do colocar S, ES ou IS, ele é irregular, ele tem a sua própria forma. Mas fora isso, os verbos entram nessa regrinha de colocar S, ES ou IS se estiver no he, she, it. Se não estiver, não faça nada, ok? E agora a gente vai ver a
frase negativa. Então, como que a gente faz a frase negativa? Se eu quiser falar que eu não corro, eu preciso utilizar o que a gente chama de auxiliar. E por que um auxiliar? Porque o inglês, ele é uma língua, um idioma, aonde toda vez que a gente está falando qualquer coisa que seja, a gente precisa especificar o tempo. Assim como no português também, a gente tem que falar o tempo que a gente está falando, né? Porém, no inglês, o tempo, essa percepção do tempo, ela é feita pelo auxiliar. Então, a gente tem que ter o auxiliar, porque é ele que nos fala de quando que a gente está falando. Porque se eu só colocar run, eu não sei se eu estou falando presente, passado ou futuro. Então, eu coloco o auxiliar. E o auxiliar da negativa, que são dois, é o doesn't e o don't. Então, quando que eu uso eles? Assim como na afirmativa, a gente vai ter uma exceção no he, she, it. Então, no he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, a gente vai utilizar o doesn't, que é né, na forma não contraída, é o does mais o not. Então, o does em si, ele não tem tradução. O que traduz, né, a gente traduziria é o not, que eu tô falando eu não corro. Só que eu não falo I not run. Não, eu falo I don't run, né? E no caso a gente usa o outro auxiliar, que é o don't. Então, no caso, a gente usa para I, you, we, they. Então, I not run não existe. Ou she not run. She doesn't run. I don't run. Então, isso é mais uma questão de memorização, de entender que o don't ele é utilizado nesses casos do I, you, we, they, né? E utilizado com outros sujeitos que estão no plural. Então, se estou falando de Maria e Joana don't run. E o Rishit a gente utiliza o doesn't. Então, estou falando dela, da Maria, só da Maria. Maria doesn't run, ok? Ok, então a gente viu a forma afirmativa e a forma negativa. Agora a gente vai ver a última forma, que é a forma interrogativa. Então, assim como a forma negativa, para a forma interrogativa, a gente também vai utilizar os auxiliares. Então, para interrogativa, a gente tem dois auxiliares, que é o do, o do, que está aqui em cima, e o das, D-O-E-S, pronunciado das, que eles não significam absolutamente nada, eles não têm nenhuma tradução. Só que, igual eu falei, a gente precisa colocar os auxiliares para indicar o tempo de quando eu estou falando. Então, assim como na negativa, a gente vai ter a exceção no Rishit. Então, no Rishit, a gente vai utilizar o does, e para o resto, a gente vai utilizar o do. Então, aqui eu tenho alguns exemplos também com o verbo correr, que eu venho utilizando nessa nossa aula. Então, a gente tem aqui, do I run every day? Então, eu corro todos os dias. Estou me perguntando, eu corro todos os dias? Agora eu quero perguntar se ela corre todos os dias. Aí eu utilizo does. Does she run every day? Ok? Então, essa é a diferença. Só lembrar que o does é só no he, she, it. E lembrar também que o verbo central, que é o run, ele fica na sua forma original. O único momento onde a gente coloca o S é na afirmativa. Essas aqui são as perguntas que são perguntas sim ou não. Então a resposta seria, ela corre todos os dias? Yes, she does. Sim, ela corre. Ou no, she doesn't. Ela não corre. Então uma resposta bem rápida de sim ou não. Agora a gente também tem perguntas que são mais complexas. Essas seriam perguntas, por exemplo, que elas necessitam de uma resposta mais completinha, né? Então, para essas perguntas, geralmente elas utilizam essas palavrinhas que a gente chama de WH questions, que está aqui no título, questões de WH. Então, algumas delas são where, when, which, então where, onde, when, quando, which, qual, se a gente tem várias opções, why, porquê, who, quem, what, qual, o que e how, como. Então, são perguntas mais complexas e é só lembrar que quando a gente tiver essas palavrinhas, né, a gente quiser uma resposta, sei lá, quero perguntar onde, aonde você vive? Where do you live? Então, where, essa palavrinha que é o WH question, vai vir sempre no começo. Depois que vai vir auxiliar, depois o sujeito e por fim o verbo
na sua forma original, ok? Então, essas foram as formas do Simple Present, a afirmativa, negativa, interrogativa. Acho que é tudo que eu queria passar. Tem muito mais coisa, mas por enquanto essa é a base, que é o mais importante de saber. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente por aqui mesmo pelo YouTube ou pelo nosso canal. A gente também tem um grupo onde a gente tira dúvidas no WhatsApp. E eu vou estar disponibilizando um link para vocês acessarem e fazerem alguns exercícios e treinarem um pouco, praticarem o Simple Present, ok? Bye bye. Good luck.